Alô, alô, galera, aquele abraço para a KTO. O papo agora é Série B do Campeonato Brasileiro. 3 jogos deram sequência nesta segunda-feira, a 7ª rodada da competição. Teve vitória do Avaí em casa, em Florianópolis, na ressacada, 2-0 para cima da equipe do Goiás. O Avaí entrou no G4 de classificação para a Série A da próxima temporada. O América, com a derrota do Goiás, é o único invicto da competição após 7 rodadas. O Mirassol, que joga nesta terça-feira contra o Amazonas fora de casa, pode entrar ao final da rodada no G4. Paysandu e Botafogo de Ribeirão Preto ainda não venceram nesta Série B. O Avaí venceu em casa o Goiás por 2-0. O Coritiba fez o tema de casa, goleou no Couto Pereira por 3-0 o Operário de Ponta Grossa, lá do Paraná. E no jogo que aconteceu em Ribeirão Preto, o Botafogo Lanterna perdeu em casa para o Novo Horizontino por 1-0. A partir de agora, tudo sobre esta 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos lá então, confirmando o G4. Santos e América dividem por pontos a primeira colocação com 15 pontos na tabela. O Santos, por ter 5 vitórias contra 4 do América, no momento ocupa a primeira posição. O Goiás tem 14, é terceiro colocado. E o Avaí, que bateu o Goiás por 2-0 em casa, em Florianópolis, assumiu a condição de quarto colocado. Até pode perder a condição de quarto colocado na rodada, depois eu falo sobre isso. Mas primeiro, Avaí 2, Goiás 0. Garcês e Poveda marcaram no segundo tempo os gols da vitória da equipe do Avaí, que tem agora 4 vitórias seguidas na Série B, por isso deu um salto na tabela, chegou a 13 pontos. Não perde a 5 jogos, tem na sequência invicta 4 vitórias e um empate e vem de 4 vitórias seguidas. O Avaí venceu, pela ordem, Coritiba, CRB, Sport e agora também a equipe do Goiás. Já o Goiás, que é terceiro colocado, tem 14 pontos. Até então, não havia perdido na competição, perdeu agora seu primeiro jogo nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Goiás que volta a jogar agora, sexta-feira dessa semana, dia 31 de maio, em casa, em Goiânia, contra o Sport. Já o Avaí volta a campo contra o Itu, fora de casa, no próximo domingo, dia 2, portanto, jogo do Avaí, fora de casa contra o Itu, contra o Ituano, na verdade. O Ituano, que ocupa a 14ª posição com 6 pontos na tabela. E o Goiás, portanto, pega o Sport que é quinto colocado, tem 12 pontos, mas com um jogo a menos nesse momento. Falando na sequência sobre Coritiba 3, Operário 0 e também sobre Botafogo 0, Botafogo 0, Novo Horizontino 1. Mas antes disso, atenção, que chama atenção, pessoal. O que chama atenção nesse momento é o seguinte, ó. É a exigência para subir. Por aproveitamento, o Sport Recife é o quarto colocado. Por pontos é o Avaí, tem 13. Por aproveitamento é o Sport. O aproveitamento do Sport, ó, 66% contra 61, quase 62% do Avaí. A projeção do quarto colocado, por aproveitamento, que é o Sport, é de 76 pontos. A exigência de momento para subir está em 76 pontos. Nesse momento, no Z4, estão Brusque com 5, Paysandu com 5, Guarani com 4, Botafogo de Ribeirão Preto também com 4 pontos, da lanterna da competição. Ao final da rodada, que termina nesta terça-feira, 7 da noite, com Amazonas e Mirassol, o que pode mudar? O Amazonas pode entrar aqui no Z4 se perder por 4 ou mais gols de diferença. Se perder por menos que isso, aí não entra no Z4. Porque aqui, ó, Amazonas e o Brusque tem uma vitória cada um, 5 pontos, uma vitória cada um. Amazonas saldo menos 4, Brusque saldo menos 8. Digamos que o Amazonas perca para o Mirassol em casa por 4-0. Aí vai ter saldo menos 8, 5 gols marcados contra saldo menos 8 do Brusque e 6 gols marcados. Então o Amazonas, para entrar no Z4, só mesmo se for goleado pela equipe do Mirassol. Já o Mirassol, que joga contra o Amazonas fora de casa, é o 8º colocado. Tem 11 pontos. Se vencer, vai 14. Aí passa Curitiba, Ceará, Sport e Avaí e assume aqui a condição de G4. Portanto, ao final da rodada teremos ou o Avaí ou o Mirassol no G4. Já é certo que Santos, América e Goiás vão fechar a rodada entre os 4 primeiros. A quarta vaga, então, vai ficar
ao final da rodada entre Avaí e Mirassol. Coritiba, subindo a tabela, sétimo colocado, tem 11 pontos agora. Coxa venceu em casa o Operário no estádio Couto Pereira. Fez o resultado no primeiro tempo. Morelli logo a 2 minutos deixou o Coxa em vantagem. De pênalti, o Matheus Friso, a 7, ampliou para 2-0. E aos 27, o Matheus Friso fechou o placar 3-0 para o Coxa, que não perde há 3 jogos, tem 2 vitórias, 1 empate. O Coritiba volta a jogar sexta-feira, agora dia 31, contra o Ceará, lá em Fortaleza. Já a equipe do Operário não vence há 5 jogos, tem aí 3 empates e 2 derrotas. Nesta sequência, volta a campo segunda-feira da semana que vem, dia 3 de junho, para enfrentar a equipe do Amazonas em casa, em Ponta Grossa, no Paraná. Outro jogo desta segunda-feira aconteceu em Ribeirão Preto. O Lanterna Botafogo perdeu em casa por 1-0 para o Novo Horizontino, gol contra do Carlos Manuel, isso já 43 da segunda etapa. O Botafogo não venceu na competição ainda, tem 4 empates e 3 derrotas na Série B. Volta a campo segunda-feira da semana que vem na Vila Belmiro para enfrentar a equipe do Santos. Já o Novo Horizontino enfrenta no próximo sábado, agora dia 1º, o Brusque em Santa Catarina. Novo Horizontino que não vencia há 3 jogos e agora conseguiu vencer o Botafogo fora de casa. A próxima rodada marca para sexta-feira, 7 da noite, Ceará e Curitiba. 9h30 tem Goiás e Sport. No sábado, 5 da tarde em Santa Catarina, o Brusque recebe o Novo Horizontino. Domingo, 3 jogos. 4 da tarde, Chapecoense e Vila Nova, Ponte Preta e CRB. Às 6h30 jogam Ituano e Avaí. Na segunda-feira, dia 3, 8 da noite tem Santos e Botafogo, 9 horas, Operário e Amazonas. E fechando a próxima rodada, que é a 8ª, na terça-feira, dia 4, 7 da noite jogam Mirassol e Guarani e 9h30 da noite, aí sim, fechando a rodada em Belém, tem o Paysandu contra o América. Confirmando, portanto, Avaí no G4. Mirassol pode desbancar nesta terça-feira o Avaí. Se o Mirassol vencer o Amazonas em Manaus, entra no G4. O Mirassol sai o Avaí. O América, com a derrota do Goiás para o Avaí por 2-0, agora é o único invicto da Série B. Paysandu e Botafogo ainda não venceram. Fui!